Você sabe qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Qual é a relação que tem ovo de Páscoa, chocolate, coelho? Por que os judeus comemoravam a Páscoa mesmo sem ter tido a vinda de Jesus? Se você procura a resposta para essas perguntas, se liga nesse vídeo que eu vou te contar. E liga o antivírus porque eu tô gripado. Segundo a tradição católica, a Páscoa se inicia 40 dias antes da Sexta-feira da Paixão, seria o período da Quaresma, seria o período de preparação para a Páscoa. E aí, ou seja, temos a Sexta-feira da Paixão e finaliza a Páscoa no domingo da Ressurreição, que seria quando Cristo ressuscita da morte. Para a gente entender a origem da Páscoa, vamos voltar lá no tempo, lá no final do livro de Gênesis, onde a gente tem ali a história de José, e José, ele foi uma espécie de governador no Egito, e após a morte de José, o faraó que sucedeu o trono, ele desconhecia dessa história, não sabia da importância do povo hebreu para o Egito, e aí coloca o povo hebreu como escravo. Isso vocês podem ver no livro de Êxodo, capítulo 1. E aí Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. Que aí vocês conseguem ver isso em Êxodo, capítulo 3. Moisés é escolhido para ser o comandante que iria libertar o povo do Egito, ou seja, ia tirar o povo da escravidão e iria levar o povo para Canaã, que seria a terra prometida. Nesse processo, ou seja, Deus manda as 10 pragas, e na última praga, que seria a praga da morte dos primogênitos, ou seja, da morte dos filhos dos egípcios, o Senhor pede para que os hebreus fizessem um ritual que seria matar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar no portal das casas, e eles iriam comer o animal que foi sacrificado. Vamos ver em Êxodo capítulo 12, o que é que ele conta pra gente. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até ao 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E assim o Senhor, no Velho Testamento, ele já mostra
ele já faz uma espécie de simbolismo mostrando, ou seja, o cordeiro, o sangue e livrando eles da morte. Ou seja, isso é uma forma simbólica de mostrar qual seria o papel de Cristo lá no Novo Testamento. Que é isso que a gente vai ver agora e como seria agora no Novo Testamento. Vamos lá, a gente viu que a Páscoa no Velho Testamento ela simbolizava a saída do povo do Egito, ou seja, a saída da escravidão, e isso apontava para Cristo. Em Cristo a gente tem a troca da festa da Páscoa para a Santa Ceia. Que se você vê em Mateus 26, a partir do verso 17, você vai ver que no dia da Páscoa, no momento da ceia da Páscoa, Jesus ele celebra a Santa Ceia e pede para que os discípulos façam sempre aquilo em memória dele. Porque agora o cordeiro era ele, tanto que ele faz, o pão é o meu corpo. Ou seja, é o corpo do cordeiro que nós devemos comer. E o sangue, que era o sangue do cordeiro que foi passado na porta, que livrou os hebreus da morte, era o sangue de Cristo que seria derramado na cruz, livrando o povo do pecado. E esse ato deveria ser repetido. Jesus diz, façam isso em minha memória. Ou seja, a partir desse momento, nós devemos celebrar a ceia de Cristo para relembrar esse ato. E não mais uma vez ao ano, como se faz tradicionalmente, né? No calendário cristão que nós temos. E o significado da quaresma? Qual é o simbolismo que nós temos da quaresma hoje? A quaresma, como eu falei, na tradição católica, é um período de preparação para a Páscoa. Ou seja, nesses 40 dias é um momento em que eles praticam jejum, e não tem nenhum mal em se fazer jejum, pode se fazer jejum, mas o problema é quando você faz isso em troca de um merecimento com Deus. Ou seja, você faz a quaresma, você faz o jejum e acha que com isso Deus ele vai olhar para você e você vai ter algum tipo de privilégio porque você está fazendo aquilo. Esse é o grande erro de se fazer a preparação da quaresma e se achar isso. Na verdade, o que a gente vê nas escrituras é quando se pratica o jejum, você tem que fazer o jejum sem que as outras pessoas saibam que você está fazendo jejum. Você tem que fazer para que o Pai que está no céu lhe recompense e não para mostrar para as pessoas ou achar que fazendo isso você terá qualquer mérito com o Pai. Não é nada disso em que a Bíblia ela vai nos ensinar. E a quaresma, ou seja, é um período apenas de 40 dias. Você pode fazer a quaresma? Pode, mas você vai fazer só por 40 dias. Você vai passar 40 dias refletindo na morte de Cristo e no livramento que Ele lhe deu. Mas o mais importante seria você refletir isso nos seus 365 dias. Você refletir isso durante todo o ano. E não apenas em um curto período de tempo ali, você irá pensar nisso. Isso deve ser para toda a sua vida, deve ser o reflexo da sua vida, saber que você foi liberto da morte. Esse deve ser o verdadeiro sentido da preparação para a Páscoa, para a preparação da ceia. É isso que nós temos que fazer sempre, ou seja, tem que ser um pensamento contínuo. É isso que tem que fazer. E aí vamos pensar agora na nossa cultura. Então, a igreja evangélica, ela celebra a Páscoa todo mês, porque todo mês é feita a ceia. E hoje, meio que toda a nossa nação, todo o Brasil irá celebrar esse final de semana. Tem algum mal em fazer uma ceia com a minha família e fazer um banquete e trazer todo mundo para a gente comer junto? Não tem problema nenhum. Porque, querendo ou não, você está lembrando do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício era para ser diário. Se você faz uma vez, que bom.
Se você faz todo dia, melhor ainda. Então, não tem problema nenhum em você fazer essa comemoração com sua família. Sobre ovos de Páscoa e coelho. Isso, na verdade, do ovo é uma... O ovo, ele, como Cristo, você vê que o simbolismo da Páscoa é que Cristo nos trouxe vida. E o ovo é um símbolo de vida também, ou seja, a partir do ovo que nasce o pintinho, né? Nasce o filhote de ave, né? Um ave ou de um réptil. Mas, exatamente, em outras culturas, esse símbolo do ovo como vida é muito intensificado e as pessoas elas pintam os ovos e presenteiam umas às outras com esses ovos pintados à mão. É algo bem interessante. Isso acontece muito forte na Alemanha, essa pintura dos ovos. E quando veio para o Brasil, o pessoal abrasileirou e aí os ovos que são trocados são ovos de chocolate, que na minha visão foi muito melhor a versão brasileira. E o coelho igual ao simbolismo do ovo, o coelho por ter vários filhos durante um ano, também é um simbolismo de vida, de reavivamento, ou seja, o coelho também tem esse simbolismo igual que o ovo tem. E você vê muita imagem de o coelho e um ovo junto. Dá até a impressão que o coelho ele solta ovos, né? Que o coelho daria a luz, né? Seria um ovíparo. E a gente sabe que ele é um mamífero. Não é desse jeito, seria através do cordão umbilical, feito um gato, um cachorro. Mas se você pesquisar aí, ó, ninho de coelho, você vai ver que o ninho que o coelho faz quando coloca seus filhotes é muito parecido com o ninho dos passarinhos. E aí se achava, há muito tempo atrás, quando se encontrava um ninho de coelhos, se achavam que era igual à forma dos passarinhos, que exatamente que eles saíram dos ovos e agora estavam soltos dentro do ninho. E aí se achava que o coelho colocava ovo. E depois se descobriu que isso não é verdade. E aí se ficou com essa brincadeira até os dias de hoje. E isso aí é a Páscoa. Celebre a Páscoa com a sua família, com os seus amigos. Troquem ovos de chocolate. E se lembrem que o verdadeiro motivo da Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo, para que você tenha vida e seja liberto do pecado. Um grande beijo, tchau pessoal, e aqui ó, vai ter vídeo toda quinta. Se você gostou, já deixa seu like, comenta lá embaixo o que você achou desse vídeo, manda pro pessoal da sua igreja e vamos embora comer chocolate.